Bom dia, que a graça e paz estejam fortemente com todos nós. Eu, Cleonilda Rosângela Peruso, estarei lendo o 27º dia do livro 40 Dias de Fé e Milagre, Inteligência Espiritual. Pensar grande é a natureza de Deus, manifestada na sua mente. Versículo do dia. Como está escrito, por Pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem. Romanos capítulo 4, verso 17. Não existe nada mais difícil na mente humana do que fazê-la usar a fé. A nossa mente quer viver a lógica e a razão, e a fé opera em outra dimensão. Como explicar para a nossa mente a multiplicação dos pães e dos peixes? Como explicar que Jesus andou sobre as águas? Realmente é algo impalpável e só compreende quem tem fé. No Canadá existe uma torre muito alta, a segunda maior do mundo e que pode ser visitada. Lá de cima é possível visualizar toda a cidade de Toronto, mas uma parte do seu piso é de vidro, ou seja, olhando para baixo você consegue enxergar o chão, a rua. É engraçado ver a reação das pessoas. Algumas seguem caminhando desatentamente e quando vão colocar seus pés sobre o piso transparente, param e recuam. A mente humana dá a elas um comando dizendo que colocar os pés ali não é seguro e que é melhor não continuar. Porém, o vidro que ali foi colocado é tão resistente quanto concreto em volta, que não há perigo a andar sobre ele. A fé também não tem explicação, por isso a nossa mente se põe a usá-la. Existe aquelas pessoas comandadas pelos seus pensamentos que sofrem angústias que não existem, vivem doentes com doenças irreais, sentem dores, dormências, falta de ar, mas ao serem avaliadas estão com todas as funções físicas em normalidade. Fantasiam problemas que nunca existiram porque são escravas de uma mente doente. Você conhece alguém assim? Da mesma forma, quando vamos usar a fé, nossa mente nos diz que não vale a pena, que não existe uma saída para esse problema e que não funcionará. Ela rejeita o que não é racional e por isso se opõe à fé. Você quer viver o sobrenatural? Então ensine para sua mente a palavra de Deus. Recorra à Bíblia. Ela é o único recurso que pode fortalecer a nossa mente e fazê-la obedecer às coisas espirituais. Todas as pessoas possuem dentro de si uma porção de fé. A Bíblia nos afirma isso e é a nossa obrigação cultivá-la, protegê-la e fazê-la crescer. E a fé vem pelo ouvir certo. Tudo o que ouvimos é encaminhado para a nossa mente. Então, a semente da fé mora na nossa mente, que é como o solo que pode ser fértil ou improdutivo, próspero ou uma terra seca e rachada. O problema da sua vida não é a sua mente de fé, mas o solo em que ela foi plantada. Por isso, a nossa terra precisa ser sarada. Sabe por que algumas pessoas são derrotadas? Porque agem, pensam, falam e reagem como derrotada. Já os vencedores agem de maneira totalmente diferente. Uma mente sem fé sempre pensará em coisas pequenas e vive preocupada com mesquinharias, mas a mente preenchida por fé se ocupa com coisas nobres. Antes de Deus criar o homem, ele projetou e criou a Terra, uma galáxia e um sistema solar. Ele não pensa pequeno. Ao criar as cores, ele poderia ter inventado somente o preto e o branco, mas não, produziu milhares de cores. Tratando-se de aromas, Deus inventou centenas de tipos de cheiros. Ele pensa grande, isso podemos constatar observando a enorme quantidade de peixes que existem. Poderia haver somente um e todos comeriam dele.
mas existe uma infinidade de tipos, cores e sabores. Deus é grande. Ele pensa grande, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Isaías capítulo 55, dos versos 8 e 9. Você foi feito para pensar, então pense grande. Pensar grande é a natureza de Deus manifestada na sua mente. A sua vida mudará no momento em que você começar a pensar grande. Mude a forma como você enxerga seus problemas. Resolva-os e aprenda com eles para nunca mais cair nessa mesma cilada. Porque se você não se tornar responsável pelo seu sucesso, será o responsável pelo seu fracasso. Uma mente cheia de fé pertence a pessoas motivadas e essas vivem mais. São mais felizes e produtivas, são conquistadoras e vivem muito melhor. Têm inteligência espiritual, que nada mais é do que capacidade de entender e viver as coisas espirituais. A mente natural diz que isso é loucura, mas a inteligência espiritual garante que dará certo. A inteligência espiritual nos ajuda na tomada de decisões, porque vivemos buscando respostas para muitas coisas, mas algumas são totalmente espirituais. Uma mente forte sempre estará focada no sucesso, nunca no fracasso. Que nós possamos sermos focados, com mentes fortes para o sucesso, mesmo em meios de tribulações, problemas, que possamos se focarmos em Deus. Que Deus nos abençoe, uma boa meditação, graça e paz.